Salve nação motociclista! Estamos começando mais um programa Acelera Comigo, o programa que fala sobre tudo do mundo motociclístico, né? Procuramos falar sobre eventos, entrevistas com personagens ligadas ao nosso meio e também sobre competições, né? Estamos focados durante alguns programas aqui com Moto Velocidade, que está iniciando o campeonato aí ainda, né, de 2026, tivemos a quarta etapa agora, mas vamos falar também em outros programas sobre motocross, supercross e também o freestyle, né? Aliás, no nosso primeiro programa, nós trouxemos aqui o piloto Jeff Campassi, ele que faz parte aí da equipe Jorge Negrete de freestyle, para falar um pouco do freestyle. Então, esse programa é para falar sobre motociclismo, sobre tudo o que acontece. E vamos também fazer algumas entrevistas com motoclubes, coberturas de eventos e tudo mais. Hoje, o nosso assunto nesse primeiro bloco é falar sobre a prova do Qatar, né? A quarta etapa do campeonato de 2026 que aconteceu no circuito do Qatar, teve muitas surpresas novamente, né? Como vem acontecendo em alguns eventos aí, algumas etapas. Qual a nossa surpresa? A volta do nosso querido campeão de 2024, Jorge Martin. Vamos começar falando sobre ele, né? Todos nós ansiosos, eu principalmente, sou fanzaço desse piloto. Voltou, ele mesmo falou em uma entrevista antes do evento que não estava nas suas perfeitas condições físicas, foi para participar, para pegar novamente o ritmo, fez o sprint no sábado, conseguiu ali chegar entre os últimos pilotos, que já era o esperado, e no domingão procurou dar um pouco mais de gás, mas qual a surpresa, né? Infelizmente, outro tombo do nosso Jorge Martin, né? Que, infelizmente, dessa vez, acho que vai deixá-lo por fora aí, talvez até da temporada toda de 2026. O querido Jorge Martin, estamos torcendo pela recuperação dele, a Aprilia, que é a sua equipe, uma perca muito grande, né? Um piloto que prometia muito esse ano, e talvez aí pelos bastidores estão se cogitando até de alguns patrocinadores, às vezes, se afastar da equipe devido a esse acontecimento. Bom, faz parte, né? O motociclismo, a motovelocidade tem disso. Vamos falar então da prova em si, né? Quem venceu de novo? Surpresa? Nenhuma. Marc Marques, para variar, fazendo aí a terceira pódio, né? Como primeiro colocado em 4 etapas, né? Tirando o tombo que ele teve, ele mais uma vez subiu no lugar mais alto do pódio. E o seu irmão, Alex Marques, dessa vez se enroscou no começo da prova ali com o Gian Antonio, né? Uma perca muito grande para a equipe do Valentino Rossi, porque o Gian Antonio vinha bem na prova, né, com toda a chance ali de brigar por pódio, assim como aconteceu com o Morbidelli, né, que chegou aí no local mais alto do pódio, aí entre os 3 primeiros do pódio, né? Parabéns aí à equipe VR46 do nosso querido Valentino Rossi, que está se destacando, né? Então, falando aí, Marc Marques mais uma vez venceu o sprint no sábado e no domingo não foi tão fácil quanto ele esperava, não. Morbidelli largou na frente, liderou por muitas voltas aí e depois a outra surpresa, né? Maverick Viñales, ele que foi destaque lá em Austin pelo que aconteceu da troca de pneus aí na outra etapa e agora voltou para o grid sem a moto. Todo foi de uma chamada atenção muito grande em relação a isso. E agora, o que aconteceu com o Maverick Viñales? Que falha, talvez, da sua equipe, né? Maverick Viñales fez uma prova excelente, liderou depois que passou o Morbidelli por muitas voltas também. E, infelizmente, chegou em segundo lugar, mas foi penalizado com 16 segundos por utilizar a pressão abaixo do regulamento nos pneus. Existe uma pressão determinada pelo fabricante de pneus, e a equipe dele estava com a pressão abaixo disso, foi penalizado em 16 segundos e caiu lá para trás. De segundo lugar, ele caiu, acho que para 14º, né? Então tá aí, infelizmente, a KTM que fez uma prova maravilhosa. A gente vinha torcendo por essa briga, né? Só tava dando Ducati, de repente vem uma KTM, lidera por algumas voltas, chega em segundo lugar, brigando ali, braço a braço, ombro a ombro, mas infelizmente aconteceu essa penalização com o nosso Maverick Viñales, né? Que pena realmente a KTM ter cometido esse erro, né? É uma equipe tão tradicional, aí a gente não esperava por isso.
Bom, vamos falar também sobre a próxima etapa. Todos sabem que a próxima etapa será na Espanha, que muitos pilotos aí estarão literalmente correndo em casa, né? Inclusive Marc Marquez e Alex Marques. São pilotos espanhóis, todo mundo sabe, estarão em Jerez correndo literalmente em casa. Vamos falar sobre como ficou agora o campeonato. Classificação do campeonato, Marc Marquez liderando com 123 pontos, Alex Marques com 106, o seu irmão continua ali em segundo, não houve muita mudança, né? E Bagnaia está em terceiro com 97, o nosso querido Bagnaia aí. Morbidelli, o ítalo brasileiro Morbidelli, quarto colocado com 78 pontos, ele que é da equipe do Valentino Rossi. Aliás, todo mundo falando que o Valentino, quando está presente nos bastidores ali, os pilotos parece que se sentem mais pressionados a obter resultados melhores, e isso literalmente aconteceu no Qatar, né? Morbidelli, como eu citei aqui, liderou a prova por 15 voltas e ainda conseguiu uma colocação muito boa na prova. Ele foi aí o terceiro colocado, né? No terceiro temos o Bagnaia, que foi o segundo. Bom, o Valentino Rossi está feliz da vida com a sua equipe, continua cobrando, já falou isso, que quer brigar por pódio em todas as etapas. E o nosso querido Marc Marquez, agora, ele passa a ser o segundo piloto da história da moto velocidade que tem mais pódio, né? O Jorge Lorenzo continua sendo o primeiro, aliás, o Marc Marquez junto com o Jorge Lorenzo são os segundos lugares aí em pódios. E o Valentino Rossi continua liderando. 199 pódios do Valentino Rossi contra 114 de Jorge Lorenzo e Marc Marquez. E o brasileiro Diogo Moreira, né? O Diogo Moreira está se destacando aí no Moto2, né? Estamos muito felizes aí com o Diogo Moreira. Ele largou na 12ª posição, veio brigando ali sétimo, sexto, sétimo e chegou em quinto lugar nessa etapa, né? Aliás, foi uma surpresa muito grande, porque estava praticamente definida a sua posição em sexto lugar, né? As imagens oficiais do MotoGP mostrando a chegada dos primeiros e na cronometragem aparecia Diogo Moreira em sexto. De repente, Diogo Moreira pula para quinto. Com as imagens resgatadas, nós conseguimos ver que ele passou na última curva, né? O outro piloto deu uma bobeira ali, Diogo Moreira passou e chegou em quinto lugar. Parabéns aí ao Diogo Moreira, que soma-se 24 pontos, né? Ocupa hoje a 11ª colocação no campeonato na categoria Moto2. Parabéns, Diogo Moreira. Nós estamos muito na torcida aí por ele, por outros pilotos que estão competindo em outras categorias também, né? Como é o caso do Turquinho e outros pilotos que vêm se destacando, né? O Brasil, graças a Deus, voltando, como tivemos aí por mais de 15 anos, 16 anos, se me falha a memória, o nosso querido Alexandre Barros, que nos representou tão bem no Moto Velocidade, na categoria máxima que nós tínhamos na época, né? Que ainda só mudou o nome para MotoGP. E o nosso Alexandre Barros chegou a brigar com o Valentino Rossi, muitos lembram disso. E agora o Diogo Moreira vem aí, numa grande ascensão, no Moto2, devagarzinho, quem sabe no próximo ano, quem sabe nós tenhamos até o Diogo Moreira no Brasil, o GP 2026 correndo no MotoGP. Já pensou que bacana para nós termos um piloto brasileiro nos representando na categoria rainha, né? Que é o MotoGP. Nós tivemos também aí o Eric Granado essa semana fazendo a pré-temporada do Moto E. A Moto E, lembrando mais uma vez, que começa em maio. Serão 7 etapas, sendo 9 e 10 de maio a primeira etapa. O Eric Granado essa semana ficou muito feliz com o resultado da pré-temporada, né? Onde você acerta ajustes da moto, desde pneus, a suspensão e tudo mais. E eu vi uma entrevista do Eric, muito feliz. Ele que o ano passado teve altos e baixos no campeonato, mas chegou a ganhar provas também. Então nós estamos muito felizes aí com o destaque dos pilotos brasileiros nas categorias de moto velocidade, né? Seja o Eric Granado no Moto E, que é uma grande promessa para o campeonato desse ano que começa em maio, como também o Diogo Moreira no Moto2, né? Quem sabe nós vamos ter aí no MotoGP de Goiânia, que vai acontecer em março do ano que vem, o Diogo Moreira na categoria máxima, né? Já pensou? Nós em Goiânia lá torcendo o Diogo Moreira no MotoGP. O Moto2 já está nos dando muita alegria, é muito bacana, a gente fica feliz em vê-lo no Moto2, mas é óbvio que nós queremos ver ele no MotoGP. Já pensou? Goiânia, nós temos no grid lá um brasileiro largando junto
com Mark Marques, com Alex Marques, com Bagnaia, vai ser muito bom pra gente, né? Goiânia, que todos sabem aí, 26 a 29 de março, já oficial, governo do estado fazendo toda a reforma no autódromo aí, para receber a categoria MotoGP e as outras categorias, ou seja, a etapa do MotoGP no Brasil de moto velocidade em março de 26. Então, nós vamos deixar com vocês agora um vídeo de um pequeno resumo do que aconteceu no Catar. Todos sabem que essa prova ela acontece à noite, é até bonito de ver as imagens, né? A iluminação maravilhosa, a abertura que eles fazem no Catar. Então vamos fazer um breve resumo para vocês aí da prova do domingo, né? Que é a prova máxima que vale mais pontuações. Todos sabem que a Speed Race que acontece no sábado também vale pontuação, mas ela tem uma pontuação menor, né? Tanto é que o primeiro colocado ele recebe metade menos 1. Na etapa do domingo, na prova do domingo, o vencedor tem 25 pontos, na do sábado ele tem 12. E é feita a somatória para determinar o campeão daquela etapa. Então vamos deixar com vocês aí um breve resumo do que aconteceu nessa quarta etapa do Mundial de Moto Velocidade 2026, etapa que aconteceu em Catar. Vocês vão acompanhar agora um resumo, através desse vídeo, do que aconteceu no GP do Catar. Mark Marques, para variar, largou muito bem, e o seu irmão Alex Marques já veio na cola. Morbidelli ali largou também muito bem, aliás, as duas motos da VR46, as motos amarelas ali, o Gian Antonio e o Morbidelli. O Alex Marques ele deu um toque já na primeira curva, na parte traseira da moto do irmão, do Mark Marques. Quebrou inclusive uma peça ali, e isso todo mundo estava preocupado que fosse inclusive prejudicar o rendimento, né, da moto. Mas estamos falando de nada mais, nada menos que Mark Marques, né? O Morbidelli já passou ele ali. Creio que o Mark Marques tomou um susto com esse toque. Nessa imagem, o Alex dá um toque no Gian Antonio. Custou muito caro pro Gian Antonio. Isso e para ele também, Alex Marques, né? Porque depois ele é penalizado com uma volta longa. Então ele que veio de 3 GPs aí como segundo colocado e tinha tudo para disputar também a ponta nesse, foi penalizado com uma volta longa depois, o que fez com que ele voltasse lá atrás na classificação. O Gian Antonio foi uma pena, porque ele tinha tudo, assim como seu parceiro Morbidelli, da equipe do Valentino Rossi, VR46, para brigar entre os primeiros lugares, né? Agora ele está fazendo ali a sua volta longa, que é a penalização devido a esse toque que ele deu no Gian Antonio. E custou caro para ele. Olha aí que bonito a briga ali dos ponteiros, né? O Mark Marques, o Bagnaia, na frente ainda o Morbidelli até esse ponto, e já trazendo na cola ali a KTM do Viñales. O Viñales chegou a liderar a prova por 4 voltas. Uma pena aí também que a equipe se prejudicou, né? Usaram a pressão dos pneus abaixo do recomendado pela fábrica, e isso está fora do regulamento, acabou tomando uma penalização de 16 segundos, o que fez com que o Viñales perdesse o segundo lugar, perdesse o pódio, caiu lá para trás na classificação final. E foi uma prova onde ele mostrou que a KTM tem força e pode brigar sim com as Ducatis, né? E inclusive também com a VR46, aí, as duas do Morbidelli e do Gian Antonio. Então, nesse ponto aí vocês já veem o Viñales liderando, trazendo ali Mark Marques, Bagnaia, que passa Morbidelli, e os 4 brigando ali, e vindo o Zarco, né? A Honda também aparecendo nessa prova. Todas as outras provas, domínio total da Ducati, mas nessa nós tivemos aí 2 outras marcas se destacando, que foram a KTM e também a Honda, né? Uma prova muito bonita. O Morbidelli liderou por várias voltas, depois veio a liderança do Viñales e por fim do Mark Marques. Olha aí a troca de posições entre Bagnaia e Morbidelli, o ítalo brasileiro Morbidelli. Aqui nesse ponto, a 7 voltas do final, o Marques já havia passado, né, a KTM do Viñales e comemorando ali a sua bandeirada como primeiro colocado. Até então a classificação estava assim: Mark Marques, Viñales, Bagnaia, Morbidelli e Zarco. Porém, com a penalização de 16 segundos na KTM do Viñales, ele cai lá para trás e cada um galga uma posição. Olha aí, ó, 114 pódios, Mark Marques, se igualando a Lorenzo, né? E como eu já citei nesse programa, o nosso querido aí, Valentino Rossi, ainda
é o campeão dos pódios com 199. Esse foi um resumo, então, do que aconteceu na quarta etapa do GP 2026 no Catar. Vocês assistiram aí um pequeno resumo do que aconteceu na quarta etapa do Moto Velocidade 2026, prova que aconteceu no Catar. E agora o programa Acelera Comigo vai para um breve intervalo e já voltamos a falar um pouco mais sobre o mundo motociclismo. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. Precisa de material elétrico de qualidade? Então vem para a Will Elétrica. Aqui você vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Precisou? É só correr para a Will Elétrica, a sua melhor escolha em Santa Bárbara do Oeste. Programa Acelera Comigo está de volta, né? E vamos falar sobre um assunto que muita gente gosta, muitos motociclistas gostam, que é viajar, eventos, né? Esse final de semana, o programa Acelera Comigo foi a uma cidade pequena do interior de São Paulo, conhecida muito pelo café, né? A cidade de Torrinha, fica na região de Brotas. Não foi um grande evento ainda, porque o grande evento acontece em agosto, nos dias 23 e 24 de agosto, mas o pessoal da organização, junto com a prefeitura, resolveram fazer um lançamento do evento, numa praça, com alguns motociclistas, alguns veículos estiveram em exposição lá, porque o evento de agosto, ele une 2, 3 e 4 rodas. É o Torrinha Motor Rock, ele além de unir a paixão pelo motociclismo, também a paixão por veículos antigos, né? Tiveram também algumas bandas tocando e o programa foi até lá para falar um pouco sobre este evento e sobre o mototurismo. Nós vamos deixar aí com vocês um pouco do que aconteceu neste evento e vamos voltar também a falar sobre a agenda de eventos que estão acontecendo e vão acontecer ainda neste ano, que vocês podem aí estar acompanhando junto com o programa Acelera Comigo. Então vamos aí falar um pouquinho sobre esse pré-lançamento, pré-evento, né? O lançamento que aconteceu do Torrinha Motor Rock, uma cidade de 9.000 habitantes aqui no interior de São Paulo, próximo à cidade de Brotas. O programa Acelera Comigo hoje veio até a cidade do interior de São Paulo, Torrinha. Torrinha fica na região de Brotas, né? Famosa região de Brotas aqui. E hoje nós viemos até um evento de motos. Na verdade é um lançamento de um evento que vai acontecer em agosto. E qual a surpresa de chegarmos aqui? Encontramos muitos motociclistas. Motociclistas de baixa cilindrada, motociclistas de alta cilindrada. E ao conversar com os comerciantes,
o pessoal aqui ficou muito feliz de acontecer esse evento hoje, onde tivemos aí um retorno muito bom para o comércio da cidade. Não foi um evento que ainda movimentou a rede hoteleira por acontecer apenas no domingo, né? Mas o evento trouxe sim um retorno para a cidade. Então qual que é o intuito hoje do programa Acelera Comigo? Falar com você, administrador, prefeito, secretário que ainda não investiu no mototurismo. Faça isso, conheça um pouco mais, invista no mototurismo. Olha o exemplo de Torrinha, uma cidade com poucos habitantes, mas mesmo assim está investindo, recebendo motociclistas um domingo que talvez não teria nada na cidade, e a cidade hoje lotou com motociclistas de todas as cidades da região, durante aqui o evento que veio acontecendo desde o meio-dia, né? Nós tivemos aqui 2 shows e eu conversei com motociclistas de cidades a mais de 200 quilômetros, inclusive de distância daqui de Torrinha. Então hoje o programa Acelera Comigo vem alertar você, prefeito e secretário de turismo, para dar uma atenção maior ao mototurismo, um evento que lota redes hoteleiras, postos de combustíveis, restaurantes e traz cultura e entretenimento para a cidade, né? O público aqui é um público muito bacana, muitas famílias, muitas crianças. Nós ainda vamos mostrar um pouco mais de imagens para vocês de tudo que rolou nesse domingo aqui na cidade de Torrinha, interior de São Paulo, o evento de lançamento do Torrinha Motor Rock. O evento acontecerá nos dias 23 e 24 de agosto, será num recinto, né, o Centro Hípico, que existe aqui em Torrinha, com diversas bandas, diversas atrações, e também movimentando um pouco mais a rede hoteleira, já que serão 2 dias. Então tá aí, mais uma vez, o mototurismo agitando a cidade de Torrinha. Fica o recado do programa Acelera Comigo para vocês que estão ouvindo e assistindo o programa. Acelera Comigo, cobrindo tudo o que acontece no mundo motociclístico. O programa Acelera Comigo está aqui com Vitor Uniani, ele que é motociclista, também tem uma loja do segmento de motos aqui na cidade de Torrinha e é um dos responsáveis pela organização deste evento, né? Eu estava anteriormente, Vitor, falando sobre o mototurismo, o que o mototurismo gera para as cidades. Eu venho muito falando isso para prefeitos, para secretários de turismo, para ficarem de olho no mototurismo, que não é de hoje que ele movimenta a rede hoteleira, postos de combustível, e Torrinha não está sendo diferente, né? Hoje o exemplo de hoje, o evento de um dia já movimentou a cidade, né, Vitor? Exatamente. Hoje a gente está fazendo o lançamento do Motor Rock aí, que vai ser em agosto, e é uma prova viva que o mototurismo agrega muito o turismo região. Você vê o resultado aí dos comércios locais, um domingo comum aí, fomentando muito o comércio, tá? Alimentício, artesanato e tudo mais. Então hoje o mototurismo é uma fonte de renda bem rentável aí para todo o município, como o Davi mesmo falou, prefeituras aí que estão agregando isso hoje aí como um evento, como tudo mais aí, importantíssimo hoje para fomentar o comércio local e regional também. E hoje qual a importância da prefeitura no evento de Torrinha? Seria possível realizar sem o apoio da prefeitura? Não. Hoje aí, ó, a prefeitura, vamos se dizer aí que tem 100% de incentivo dela aí dentro, então é muito importante a parceria que a prefeitura faz com a gente que está aí na organização, junto com o motoclube, porque sem eles nada disso estaria acontecendo. Desde o pessoal da parte de limpeza, parte de som, secretariado de turismo, mídia, que faz aí pra gente hoje a parte aí de divulgação e tudo mais, que graças a eles a gente consegue realizar isso daí. Independente do tamanho do município, né, Vitor? Hoje Torrinha está com média aí de quantos habitantes? Hoje a gente tem média de 9 mil habitantes aí, né? Uma cidade que vem em crescência ao turismo, ao ecoturismo, ao turismo do café. Então uma cidade pequena que a gente agrega tudo isso daí e o motociclismo vai levando o nome da nossa cidade para a região e para o Brasil inteiro, né? Aí o programa Acelera Comigo sempre fala, lembrando que Torrinha, a rede hoteleira não é tão grande, é uma rede hoteleira pequena devido ao porte da cidade, mas está acomodando e recebendo de maneira muito bacana o evento que acontecerá em agosto, já é a 9ª edição, segundo você me falou. Exatamente, né? 9ª edição. Começamos lá em 2013, dando sequência, paramos devido à pandemia e continuamos aí, né? Hoje a gente agregou ao evento de motociclismo o automobilismo, onde se tornou Moto Rocker. Porque é um evento que a gente pode estar dizendo aí, Davi, que agregou as paixões por motores, né? Tanto o motociclismo... 2, 3 e 4 rodas. Exatamente, de toda forma. É o programa Acelera Comigo, hoje falando com o Vitor,
um munícipe que é de Torrinha, apaixonado por moto. Exatamente. Quanto tempo já anda de moto, Vitor? Rapaz do céu, isso daí vem desde criança, né? Acho que desde o Velotrol, Eu né? fiquei sabendo que você já fez viagens até fora do Brasil, né? Exatamente, a gente tá rodando aí sempre, o pessoal aí, região sul toda aí, divisas aí com Argentina, Paraguai, estamos dando sequência aí, já estamos com 9 estados e Distrito Federal aí, rodados também, e estamos com sequência, encontrando o Davi, Brasília, para todo lado aí, e se fortificamos nessa amizade aí, que vem crescendo cada dia mais, e parceria também, né? Então tá aí, ó, Torrinha provando para todas as administrações públicas que é possível sim fazer um evento de motos independente do porte da cidade. É um mototurismo agregando valores ao município. Acelera comigo o programa hoje em Torrinha, falando sobre o Torrinha Motor Rock. O programa Acelera Comigo está, assim, ansioso, né? Eu, principalmente, pelo recomeço dos eventos nesse ano de 2025 aí. Pessoal, tá todo mundo ansioso pelos grandes eventos que todos sabem que começam a acontecer a partir de março, abril, né? Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho uma agenda de alguns eventos que os organizadores têm mandado para nós no nosso e-mail. Mais uma vez, vai ficar na nossa tela aí para vocês o e-mail, para que vocês, organizadores, mandem para a gente a data do seu evento, se tiver algum vídeo chamada também, algum vídeo resumindo o que aconteceram nas outras edições, pode nos mandar, que o programa Acelera Comigo é isso, é falar de evento, é dar aquela força para vocês, né? E nós queremos deixar em destaque para vocês aí, principalmente nesse mês de abril, virada para maio, os eventos que vão acontecer de porte aí nacional, digamos assim. Um deles é Barretos. Barretos acontece a 1 a 3 de maio, feriado na quinta-feira, e esse evento traz show esse ano com Paralamas do Sucesso, Ventania, grandes shows de arena com motos, tem também show com tratores, né, dentro do Parque do Peão. Um grande evento que vai acontecer 1 a 3 de maio, entre todos os eventos que estarão acontecendo. Eu vou pedir para o nosso diretor técnico deixar na tela para vocês a agenda daqueles eventos que já nos mandaram. Pessoal que ainda não mandou, mande para a gente aí o e-mail, que nós teremos o maior prazer em divulgar o seu evento. E também o programa Acelera Comigo estará em alguns desses eventos, fazendo uma cobertura, fazendo um resumo, falando sobre tudo que está rolando nos eventos de motociclistas. Eventos, como eu já citei, não canso de citar, né? Eventos que movimentam a cidade, movimentam o mototurismo. Mais uma vez, a gente falando sobre esse assunto, né? Pessoal, hoje nós teremos também nesse programa o entrevistado, que além de motociclista, ele também é organizador de eventos. Isso é muito bacana para o mundo motociclístico. Estamos abertos também aí a você de motoclube, falar sobre a história do seu motoclube, motoclubes que fazem ações sociais, principalmente. Nós temos conhecimento de vários motoclubes, né? E os motoclubes também que fazem só as suas viagens, as suas confraternizações locais. Tudo isso nós queremos dar destaque aqui no programa Acelera Comigo, programa que foi criado junto com a TVIM, né, para falar de tudo que rola no mundo motociclístico. Esse meio, o qual eu convivo já há mais de 40 anos, né, desde Interlagos, onde participamos aí de moto velocidade, época que Alexandre Barros vinha se destacou, aliás, muitos anos na Mobilete, veio para a TZ, foi para o Mundial, e hoje, graças a Deus, o Alexandre Barros foi uma grande referência para nós no Moto Velocidade, assim como está sendo o Diogo Moreira, né? Então o programa Acelera Comigo, dando esse destaque a você, organizador de evento, a você, motoclube, para mandar a sua data para que nós possamos estar divulgando aqui no programa. Voltando ao assunto do encontro de Torrinha, né? Na verdade, o lançamento do encontro, que é o Torrinha Motor Rock, vai acontecer em agosto. Eu fiquei muito feliz de chegar em Torrinha, ver a união que aconteceu entre colecionadores de carros antigos e motociclistas, né? Um gosto muito bacana aí, peculiar, vamos dizer. Todo mundo junto ali, unidos, com o mesmo foco, que é se encontrar, se confraternizar, ouvir boas músicas. Tivemos muitas famílias também ali, pessoal de Torrinha, para a cidade que está acostumado aí a cultura sertaneja, a cultura do cavalo de osso, como a gente costuma dizer aqui, os rodeios. Para eles é sempre bacana ouvir o ronco dos motores, né? Pessoal chegando com aquelas motos exóticas, seus triciclos, as suas vestimentas, né? E hoje nós vamos falar com um dos nossos entrevistados justamente sobre isso, sobre a questão do motociclismo, ele abranger tanto cidade pequena,
como cidade grande, dá para se fazer eventos com pequenos investimentos, médios e também grandes. Nós temos eventos aí onde os motoclubes se reúnem, muitas vezes em uma praça, muitas vezes na sede do seu motoclube, outras vezes numa chácara, né? Coloca lá se uma banda ou uma música ali, som ambiente, e o pessoal consegue organizar um evento, consegue organizar um encontro, um aniversário de motoclube, como os grandes eventos. Barretos, que tem shows nacionais, Brasília, Três Lagoas e muitos outros, né? E nós temos também dentro desse setor as feiras, né? Os grandes eventos que acontecem, como o Festival de Interlagos, que vai acontecer em junho, o Capital Moto Week de Brasília, que pode-se dizer hoje é o terceiro maior evento de motos do mundo, ficamos atrás de Daytona e Sturgis, está no Brasil, né, em Brasília, é um orgulho para nós motociclistas, e temos também os salões, né, como acontece o Salão Moto Brasil, no Rio de Janeiro, esse evento vai acontecer em setembro, é uma feira com shows, então você, além de poder ver os grandes lançamentos das fábricas, tanto seja de motos como equipamentos, acessórios, capacetes, você consegue encontrar os amigos, você consegue curtir um som e pegar a estrada, né? Que o encontro de motos ele começa a acontecer desde o momento que você sai da sua casa com a sua esposa ou sozinho com um grupo de amigos para pegar a estrada, curtir o evento e voltar para casa. Então, tudo isso é o evento de motos desde o início, a saída da sua casa e o seu retorno. E nunca esqueça, hein? Sempre equipamentos de segurança, já falamos isso aqui em outros programas e vamos continuar sempre falando. Nós queremos sempre ver você, motociclista, ir e voltar para a sua família e rever você em outros encontros. Então, Torrinha nos provou que a cidade, mesmo sendo pequena, como citamos aí, 9 mil habitantes, uma rede hoteleira ainda pequena, ela conseguiu e vai conseguir também em agosto, né, receber aí mais uma edição do Motor Rock. Eu tenho informações aí do ano retrasado, o ano passado acabou não acontecendo por algumas questões aí, mas foi um sucesso muito grande, muita gente veio, exposições de carros, exposições de motos, shows rolando. Então você que quer organizar um evento, independente do tamanho da sua cidade, independente daquilo que você tem para investir, nós sabemos que o evento de moto tem custos, né? Palco, divulgação, segurança e tudo mais, mas começa pequeno, vai crescendo e quem sabe no futuro a gente torce para que você tenha na sua cidade aí um evento muito grande. Moto, velocidade, eventos, motoclubes, entrevistas, tudo isso você vê aqui no programa Acelera Comigo, na TVI, todos os sábados, às 13 horas, hein? Convido os amigos para assistirem e curtir o nosso programa nas redes sociais aí. O programa Acelera Comigo, nesse bloco, falou aí dos eventos, né? E nós vamos também falar agora no próximo bloco com um entrevistado que ele é do nosso meio há mais de 40 anos, né? O programa Acelera Comigo é isso, falando sobre competições, sobre eventos, entrevistas, dicas de segurança e tudo mais que você pode acompanhar conosco aqui na TVI todos os sábados às 13 horas. Vamos para um breve intervalo e voltamos com o nosso entrevistado de hoje, programa Acelera Comigo. Dropzando na TV é um programa onde a cultura pop ganha vida de um jeitinho diferente. Eu sou Daya Moraes e trago para vocês todos os sábados às 16 horas aqui na TV Interior toda aquela áurea maravilhosa e saudosa dos anos 90 e 2000 com músicas e artistas lendários que marcaram gerações. Eu aguardo vocês todos os sábados. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TVI,
TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! Olá, tudo bem com você? Estou aqui na TV de segunda a sexta ao meio-dia com muito ziriguidum para você. Vou trazer tudo sobre o esporte todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Então vem comigo, ziriguidum para você. E o programa Acelera Comigo está de volta, né? Agora nós vamos falar aí com um motociclista, ele é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, já o conheço aí há mais de 30 anos, né? E roda muito pelo Brasil afora, principalmente grandes eventos, né? E ele é também promotor de justiça. Nós vamos entrevistar o doutor Antônio Carlos Garcia, mais conhecido como Totó, né? Totó, primeiramente agradecer aí a sua participação no nosso programa Acelera Comigo e nós vamos contar um pouco da sua história no motociclismo, né? Primeiramente, eu gostaria de saber aquela pergunta tradicional. Como começou a sua paixão pelo motociclismo? Ô, Davi, obrigado pelo convite. Eu acho que como todo motociclista, né? Eu acho que tá meio que na veia, meio no sangue, né, Davi? A gente gostar disso. Lá pelos 14, 15 anos, quando a gente passou a acompanhar o mundo motociclístico, a revista Duas Rodas, que é de 77, 76, nós começamos a despertar esse interesse por motociclismo. Assistimos, lembro muito a reportagem de moto, a partir dos 15, 16 anos, assisti competição, né? Hollywood Motocross, viajar de moto para Marília, Lins, Rio Preto. Então o mundo foi injetando na gente essa gasolina no sangue, né, Davi? Você tem viajado muito, né, Totó? Principalmente Daytona, você já foi, que é considerado o maior evento de motos do mundo, né? MotoGP, eu sei que você não perde um, Argentina. Aliás, encontrei você uma vez no MotoGP quando teve Jacarepaguá, né? Acho que foi lá, não lembro se 98, 2000, por aí. E sempre viajando, sempre curtindo esses grandes eventos, fora até do Brasil também, né? Inclusive teve no MotoGP desse ano, né? Ô, Davi, eu fui na Argentina, já fui 4 vezes na Argentina, né? Assisti o MotoGP. No Rio de Janeiro, nós tivemos 5 anos seguidos, lá em 98, né? Até 2000, quando acabou. Lamentavelmente acabou, né? E a gente procura viajar assim sempre que pode. Tem condição, nós vamos lá em Brasília, nós vamos num evento aqui em Barretos, nós vamos num evento em Ponta Porã, e nós vamos passear sempre que puder, enquanto a gente estiver vivo, Davi, a gente põe o pé na estrada. Eu lembro que quando você era promotor em Cacilândia, você, por paixão motociclismo, por já frequentar eventos, você, junto com o pessoal, começou a organizar um evento em Cacilândia, né? Duraram alguns anos, eu inclusive estive lá, e depois você foi transferido para Três Lagoas e iniciou-se o Moto Show, que hoje, creio eu, ser o maior evento de motos do Mato Grosso do Sul. E como que foi essa partir, além de ser motociclista, viajar para também organizador de eventos de motos? Ô, Davi, eu sou o único promotor de justiça que faz evento de moto no mundo. É o único, não tem mais nenhum, eu não conheço nenhum outro. Porque o sujeito que faz evento de moto, ele tem que sair da bolha, né? Porque ele convive com um monte de gente, ele tem que atender a gente, tem que receber as pessoas bem, você tem que ter uma cidade receptiva. E nós, o sonho de fazer um evento, ele acabou despertando na gente lá em Cacilândia, onde a gente teve o apoio do município, a gente teve o apoio dos motociclistas, a gente teve
o apoio dos amigos motociclistas, principalmente de Bauru, de Jaú, de Lençóis Paulista, de Botucatu, de São Manuel, o pessoal que é muito amigo da gente, e eles estiveram lá por 5 anos seguidos, em Cacilândia. E depois foi o maior evento de motociclismo do estado, Cacilândia. Fizemos lá também o Campeonato Mato-Grossense de Motocross. E em Três Lagoas, quando nós fomos transferidos no ano 2002, nós fizemos o primeiro evento de motociclistas de Três Lagoas. E Três Lagoas já tem 22 anos com o evento motociclístico. 16 anos nós fizemos juntamente com o Rotary Club, e depois nós passamos para a Rede Feminina, e nos últimos 3 anos com a Associação de Bares e Restaurantes de Três Lagoas, a Brasel. Nós temos que dizer, Davi, que a gente conta sempre com o apoio do município, né? Isso para nós é muito importante. E hoje, Davi, é um dos maiores eventos, eu vou falar para você, do Centro-Oeste, tá? Do Centro-Oeste, porque daqui, até no teu evento aí, que é feito aí em São Pedro, não tem mais evento, Davi. Então, até São Pedro, nós mandamos. Depois de São Pedro é você. E é bacana, né, Total, para nós que somos envolvidos diretamente no motociclismo, como você falou, que você é o único promotor de justiça no mundo que organiza um evento de motos. Isso é legal para criar aquela barreira do preconceito, né? Porque o motociclismo, infelizmente, em alguns municípios que não o conhecem ainda, existe o preconceito, que eu costumo dizer, como diz a palavra, é um conceito criado antes de se conhecer. E o Totó tá aí, ó, promotor de justiça, organiza um evento, assim como eu entrevistei no nosso último programa também o Marcos Murta, dos Independentes de Barretos, que tem o nome a zelar por serem os organizadores da maior festa do peão da América. E também colocaram o nome dos independentes em jogo, digamos assim, com o motociclismo. Por quê? Por terem a certeza que se você fizer um negócio bem organizado, sabe, dentro de regras, tudo certinho, o evento acontece, gera lucro para o município. Eu sempre bato nessa tecla do mototurismo, né? Lota a rede hoteleira, postos de combustíveis, restaurantes, trazem entretenimento para a população. Então, quem ainda tem esse preconceito, né? Eu acho que o nosso doutor Antônio Carlos é prova viva disso, né? Que o motociclismo não é nada disso que o pessoal pensa. Existe alguma bagunça? Existe, infelizmente, como existe no futebol, como existe no rodeio, né? Tem algumas pessoas que às vezes não respeitam o limite do outro. Mas parabéns aí pela sua iniciativa, que eu acompanhei desde o primeiro, lá em Cacilândia. Na época eu viajava com uma equipe de wheeling, a Super Sport, né? Nem trabalhava como locutor de eventos ainda. Em Cacilândia, aliás, eu não cheguei a atuar como locutor. Em Três Lagoas, sim, por muitos anos. E parabéns a você, aproveitando a deixa dessa sua fala, do seu trabalho como promotor e o seu trabalho como organizador de eventos. Você acha que, de alguma forma, interfere o Totó, motociclista organizador, no trabalho do doutor Antônio Carlos, seja no sentido positivo ou negativo? Existe alguma ligação ou são coisas distintas? Davi, eu penso o seguinte, ó. Nós unimos aqui o bom com o melhor. Fazer evento de motociclista não é fácil. Você falou tudo aí. A gente tem todos os tipos de motociclista. Nós temos uma confusão entre aquele que gosta de vir aqui fazer baderna. Mas o que ajudou muito foi que nós temos uma boa relação com a polícia, uma boa relação com o prefeito, uma boa relação com os vereadores. E isso acabou misturando com a vontade de fazer um bom evento, né? Então, esse bom evento que a gente faz hoje em Três Lagoas, ele não depende só de mim, depende de uma série de pessoas. E essa série de pessoas que a gente depende está com a gente.
Então tá trabalhando com a gente, tá participando com a gente. Você vê, você falou tudo. Evento de moto traz para a cidade N situações, mas as situações são cada vez melhores nos eventos de moto. Olha só, a gente não pode pensar que o evento de moto gasta dinheiro do município, da prefeitura, né? Porque o dinheiro que o município repassa para os eventos é basicamente gasto na cidade. Então você contrata segurança, você contrata tudo, né, Davi? Então, um dinheiro de fora. Aliás, eu tive, Totó, a oportunidade de uma época no evento de São Pedro, como você citou aqui no estado de São Paulo, que eu sou organizador. Esse ano nós completamos 22 anos. E uma época eu peguei alguns estudantes de turismo para fazerem uma pesquisa de quanto ficava de dinheiro na cidade do pessoal que vinha de fora. E me surpreendeu muito. Essa pesquisa ela foi feita, acho que há mais de 10 anos atrás. Naquela época, o evento não era tão grande e o valor ultrapassava R$1 milhão. Você fazendo uma média do que se gasta em hospedagem, posto de combustível, restaurante, farmácia, o cachorro-quente da praça, que às vezes a pessoa sai do evento muito tarde, já fechou a praça de alimentação no evento, e ele vai tomar a sua última cerveja, comer um lanche ali, e me surpreendeu muito. Aliás, eu quero voltar a fazer essa pesquisa para atualizar valores, né? É muito interessante isso. Totó, nós estamos vendo ao fundo aí um pouco da sua coleção, né? Eu já estive diversas vezes na casa do Totó, e ele tem uma coleção gigantesca de motos antigas e clássicas, tem umas mini motos, capacetes, ama autógrafo. Esse cara já me fez levar uma guitarra, acho que para Brasília, se não me falha a memória, para pegar o autógrafo do Capital Inicial. E olha, o capacete autografado por pilotos. E fala um pouco também desse seu gosto por essas coleções que você tem, digamos assim, né? Como começou? Vai parar? Já parou? Ainda quer mais? Davi, nós vamos deixar pro mundo a nossa história, né? O mundo vai ficar com a nossa história. Então, cada um está construindo a sua história. A minha esposa, a gente constrói a história do motociclismo há muito tempo, né? A minha esposa, hoje, cuidou muito tempo do problema da moto, do encontro. Hoje ela está na proteção animal, né? Mas eu digo para você, eu tenho uma coleção de motos que eu gostaria que fosse 3 vezes maior, né? Eu tenho miniaturas, eu tenho mais de 800 miniaturas, capacetes assinados por pilotos. Onde eu acho um piloto, assina um capacete. As guitarras que eu tenho assinadas pelas bandas, né? As bandas diversas que eu encontro por aí. E a gente vai formando uma história. Essa história é legal demais, porque eu já tenho assim uma série de situações, né, ocorridas na vida, que formam uma história gigantesca de motociclismo. É muito legal. É muito bacana realmente. Como eu falei, eu estive na casa do Totó, sempre que a gente vai no evento do Moto Show lá trabalhar, ele sempre faz uma recepção muito calorosa na casa dele aí, e junto com a esposa também, né? E já que você tocou no assunto esposa, era uma outra pergunta que eu ia entrar. Como que a esposa tão querida aí, você tem uma filha também, que é arquiteta, se não me falha a memória, né? Sim. E como que a família lida com o Totó que gosta de viajar, de trazer os amigos para dentro de casa. Vocês, quando se conheceram, você já tinha essa vida, e ela acabou se adaptando. Como que é em família essa situação? Ô Davi, eu conheci minha esposa, eu tinha uma CB 400. Então, desde essa época, a gente se acostumou ao mundo da moto, né? Viagem, ela já viajou comigo algumas vezes. Não é uma situação muito favorável viajar de moto, às vezes, né? Muito longa, viagens longas. E ela assim, é minha parceira.
Durante todo o tempo que a gente fez a recepção dos motociclistas em casa, até o ano de 2014, praticamente 2015, ela sempre esteve do meu lado, fazendo tudo o que a gente queria, tudo que era preciso para receber bem as pessoas. E a gente tem que receber bem as pessoas. A gente aprende isso fazendo evento de moto. O evento de moto e dentro de casa é a mesma coisa. Vamos receber bem as pessoas, para elas gostarem e voltarem, né, Davi? Para que elas voltem na nossa cidade, volte por causa do evento, volta por causa da visita. O ano passado, Davi, aqui no Moto Show, eu vi diversas pessoas que eu não via há muito tempo. Né? Pessoas que eu não via de Rio Preto, de Lins. Então eu fiquei muito feliz de ver que as pessoas vão envelhecendo, mas estão andando de moto ainda. Isso eu fiquei muito contente de ver. O motociclismo ele tem isso, né, Totó? Unir as pessoas. Até o pessoal, costumamos dizer que no motociclismo muitos usam como símbolo a caveira, né? Aí tem pessoas que são de fora do motociclismo, ou muitas vezes até do rock também, e perguntam por quê. E a explicação que o pessoal do meio dá é que a caveira prova que todo mundo é igual, independente da sua classe social, independente se você está com uma moto de pequena cilindrada ou grandes cilindradas, né? O motociclismo ele tem isso, unir e deixar todo mundo igual, né? E eu fico muito feliz de estar hoje entrevistando você aí, porque você tem realmente o que você falou, uma história a contar no motociclismo e fazendo história também. É um dos personagens que eu conheço nesses meus 27 anos de estradas. Já passei aí, graças a Deus, 14 estados. E você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, um grande amigo. Me deu a liberdade de ser o locutor oficial do Moto Show de Três Lagoas por muitos anos, né? Que é, como você citou, um dos maiores eventos do Brasil hoje, né? E eu queria que você contasse um pouquinho agora uma história que talvez até um pouquinho polêmica. Como que é essa história de em Três Lagoas ter um recinto que ele foi todo planejado para receber encontro de motociclistas, receber o Moto Show, sabe? Todo planejado com entradas, saídas específicas, uma estrutura maravilhosa e que leva o nome de Arena Totozão. Essa história eu sei que tem um pouquinho de polêmica por trás, né? Como que foi isso aí? Eu já fui até processado por isso, por conta da prefeita, né? Na época, a Simone Tebet, ela colocou a placa na inauguração em 2010 do Arena Mix. E ela colocou esse recinto, será conhecido como Totozão. E isso deu uma polêmica toda, porque não se pode homenagear pessoas vivas, etc, né? Mas Davi, quando eu vim para o Mato Grosso do Sul, há 35 anos atrás, eu passei nesse lugar aqui chamado Três Lagoas. Era bem mais feia, né? Uma cidade esquisita, uma cidade suja. A gente não tinha nem estrada. Tinha 25 quilômetros de terra daqui para Campo Grande. A gente tinha que ir lá por Prudente. E eu vi aqui, Davi, um buraco aqui na beira da rodovia, atrás do posto fiscal, onde uma empresa que produz eletricidade, ela não produz mais eletricidade, ela fechou, é uma empresa do estado de São Paulo, ela cavou o buraco para fazer a usina hidrelétrica. E esse buraco permaneceu durante todo esse tempo sem nenhuma providência. Acabou virando um lixão. E quando eu cheguei aqui em 2002, lá de Cacilândia para Três Lagoas, eu resolvi fazer um processo em relação a essa empresa de eletricidade. O que aconteceu? Nós fizemos um acordo no valor em 2007, juntamente com o senador, na época, Rames Tebet,
e nós temos um acordo no valor de 10 milhões de reais. E esses 10 milhões, nós construímos o quartel da Polícia Militar Ambiental, construiu o Arena Mix, e a prefeita asfaltou diversas ruas aqui da cidade. Bom, e nisso, Davi, nós fomos completando o Arena Mix com obras, com construções. Eu ganhava construções e punha lá dentro, barracões desmontados, eu ganhava e colocava lá dentro. Então, o Arena Mix, na verdade, é um filho meu. Eu sou a mãe, eu sou a mãe do Arena Mix. Né? Eu que construí, pedi para a prefeita, falei para a prefeita o que ela queria fazer lá dentro, falei que a cidade precisava ter um local privado do município, aliás, próprio, para não emprestar nada de ninguém. E hoje é um recinto maravilhoso, tem mais de 1.500 árvores plantadas lá dentro, e nós fizemos uma configuração para fazer principalmente eventos de moto. Com pista de apresentação, com estacionamento, com palco. É um lugar espetacular, Davi. Não tem igual. Ó, eu não conheço outro lugar igual no estado de São Paulo, exceto Barretos, né? Exceto Barretos, que tem bilhões de tecidos, mas o nosso recinto é o melhor que existe no estado do Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. Tranquilo. Eu concordo. Totó, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Para finalizar, temos alguns minutinhos só, queria fazer a última pergunta, né? MotoGP de volta ao Brasil. Goiânia, que maravilha. Em 2026, já está marcado aí, 26 a 29 de março, né? Eu, como já citei em outros programas, estive em Goiânia em 89, época de Ed Lawson, Randy Mamola. E nós, motociclistas do Brasil, olha aí, ó, essa aí acho que era do Durham, né? O Andy Gardner. Felizes com isso. Aqui na nossa região do estado de São Paulo, nós já estamos aí Fred aguardando a venda de ingressos para que a gente possa formalizar aí a ida para Goiânia. E eu tenho certeza que você também, todo o pessoal seu de Três Lagoas, de Campo Grande, Nova Andradina, pessoal de Bauru, que você conhece muito, também está todos os preparativos para ir para Goiânia, né? Ô, Davi, eu sou apaixonado pelo motociclismo, né? Então, tudo que tem referência a motociclismo, eu tô dentro. O MotoGP é o maior evento de motociclismo do mundo. Então, como que a gente pode ficar de fora dele, né? Eu encontrei com o Miguel de Oliveira, o piloto, na Pramac, na Argentina. Eu tava com a camisa do Brasil escrito Goiânia 2026. Aí o Miguel de Oliveira falou: já está com a camisola do GP do Brasil? Eu falei, já. Conversei com o Franco Morbidelli. Franco Morbidelli disse, que legal, nós vamos para o Brasil fazer a corrida. E falei com o presidente da Federação Internacional, que é o Jorge Viegas, o português, e o português falou, estamos trabalhando para fazer o evento de Goiânia, o evento do Brasil. E nós estamos torcendo para que esse evento saia no calendário no fim do ano, setembro, outubro, sair no calendário. E esse evento, a gente, se Deus quiser, estaremos lá assistindo o MotoGP. Tá certo, Totó, vamos encerrar por aqui. Quero te agradecer mais uma vez aí por estar conosco no programa Acelera Comigo. E nos veremos aí em outras oportunidades pelos palcos e pelas estradas e bastidores do motociclismo, né? Assim seja. Obrigado, Davi. Um abraço a todos. Valeu! Estamos encerrando mais um programa Acelera Comigo, um programa que fala sobre tudo do motociclismo. Esperamos vocês na próxima edição pela TVIM, com a apresentação eu, Davi Reda, para Acelerar Comigo.